Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. Graça e paz a você que está aí assistindo este episódio do TrueCast Podcast Unicidade. Eu sou o pastor Anderson Oliveira e ao meu lado está aqui o irmão Caio. Amém, a paz do Senhor Jesus, irmãos. E hoje vamos de novo falar de unicidade. Amém? Irmão Everton Salles. A paz do Senhor, meus ouvintes, meus queridos, que Deus possa te abençoar. Estamos aí nesse programa maravilhoso, tem aberto o entendimento de muitas pessoas. Eu tenho certeza que você vai ser mais uma delas. Deus abençoe em nome de Jesus. E um convidado especialíssimo, diretamente de Moçambique, nosso missionário César Moraes. Uma saudação para os nossos participantes, pastor. Grande privilégio estar convosco. Eu creio que todos nós sairemos grandemente abençoados desse momento tão especial. Desde já, obrigado pela sua participação, tá bom, pastor? Aproveitamos a sua passada aqui no Brasil, no Distrito do Paraná, e aproveitamos esse momento especial. Bom, antes de nós entrarmos no tema, né, que alguns já devem estar na expectativa de qual é o nosso tema desse episódio de Unicidade, queremos ouvir um pouquinho da sua história, né, um pouquinho da sua história de vida, né, no ministério e depois em missões. Fale um pouquinho para nós te conhecer e os nossos participantes aí entender aí essa grande oportunidade nesse podcast. Amém. Meu nome, César Augusto Moraes, nascido no Rio Grande do Sul em 1958 e desde 1962 crescendo dentro da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. 1962. Nós não éramos nem nascidos, pessoal. Olha só, O negócio aqui vai ser difícil. Que privilégio estar do lado de um homem de Deus assim. E passando um pouco adiante, em 1976, tive o privilégio de sair formado do IBA Rio de Janeiro no dia 6 de novembro de 1976, claro que já mencionei. E no mesmo ano de 76, no dia 27 de novembro, né, 6 de novembro formatura, 27 de novembro o ingresso no ministério. Então, próximo ano, completando 50 anos de ministério na Igreja Pentecostal Unida do Brasil. 50 anos já como ministro da Pentecostal Unida do Brasil. E nesse ano de 1976, em uma aula com o pastor Roberto Norris, eu ouvi uma carta que mencionava a grande necessidade de Moçambique, de que um missionário fosse para lá, e o pastor nos interpelou, perguntando se alguém teria coragem de ir a um país em guerra, como Moçambique estava no momento. Éramos em 11 alunos, eu fui o único que disse sim. Fui chamado ao altar da sala de aula, pastor Roberto, irmã Gina, Júri e os 10 alunos, meus colegas, oraram e ali começou a chamada para Moçambique. Mas somente em 1999 ou 2000, quando numa convenção em Anápolis o pastor Benny the Merchant leu a segunda carta, pedindo dessa vez que o Brasil efetivamente mandasse
o missionário que pudesse ensinar em língua portuguesa. Quando ele terminou de ler a carta, eu estava à frente e disse: Pastor Beni, sou eu quem vai a Moçambique. Ele disse: tem certeza que não é emoção? Eu disse: não, pastor. Eu já fui chamado antes e o que eu estou sentindo agora vai além de emoção. E aconteceu. Dia 6 de novembro de 2001, o mesmo dia de formatura do IBA, Rio de Janeiro, eu embarquei em um avião em São Paulo com o pastor Beni e fomos a Moçambique e Malawi, onde apresentei as minhas credenciais ministeriais e fui aceito como o primeiro missionário regional da Igreja Pentecostal Unida do Brasil em todo o mundo. O que é um missionário regional? Aquele que não é mantido pela igreja americana, mas mantido por um outro país diferente. No caso, nosso amado Brasil. Quanta informação interessante. Olha, Então, que legal. o senhor recebeu o chamado em 76, 6 de novembro, e 25 anos depois Embarquei. que o senhor embarcou. Aham. Então, aguardou 25 anos aí, ó. Igual Abraão. Porque Deus tinha muito que trabalhar na minha vida. Deus tinha muito que me ensinar. Deus tinha muito o que me amansar. Vamos dizer assim. Entendi. Entendi. E daí o senhor foi para lá, então o senhor é o primeiro missionário regional do Brasil, enviado pelo Brasil. Exatamente. E após o Brasil ter lançado o plano de missionários regionais, muitos outros países já fazem isso, inclusive Madagascar. Madagascar já tem outros missionários regionais e outros países que eu não consigo lembrar agora, mas o Brasil é pioneiro. Que o pessoal, quando fala África, alguns acabam confundindo, achando que é um país, né? É um continente. Então, no caso, Moçambique fica em qual posição no continente africano? Norte, sul, leste, oeste? South Central, a parte sul central é a nossa região. E eu costumo esclarecer que nós estamos no sul da África, não na África do Sul. Porque a África tem 57 países e Moçambique é um país que faz fronteira com África do Sul, com Zimbábue, com Zâmbia, com Malawi, com Tanzânia. Entendi. E Suazilândia. E qual que é a posição econômica de Moçambique no continente africano? É um dos mais pobres, aonde uma pessoa em Moçambique vive com menos de $1 por dia. Meu Deus. É muito triste a situação econômica. E o português deles é mais similar ao falado no Brasil ou em Portugal? Português europeu com adição de dialetos, então fica bem diferente do nosso português. Solta uma palavrinha no dialeto, professor. Ah, pastor, eu não estou a conseguir porque é tão diferente que neste sítio que estou não consigo entender bem. Entendi. Não, falam outras línguas lá? 19 dialetos em Moçambique. Olha. Muribuandi, Dilibuino Caíno. Como acordou? Bem, obrigado. E o pastor fala quantos dialetos? Aprendeu algum? Não falo nenhum, mas tenho grande conhecimento de vários deles. Agora, o missionário Wagner, ele com mente mais fresca, fala alguns. Essa língua que o senhor falou qual que é? Essa é Chichewa, do Malawi, mas Moçambique tem muito contato com a costa malauiana. Agora, se fosse na cidade da Beira, a cidade de origem da esposa do missionário Wagner, lá seria Macheroatani, Tacheroa Penimue. Como acordou? Eu acordei bem. E você? E como que fala Jesus é Deus? Jesu Ndimulungu. Olha aí. Que legal. Entendeu, né, Everton? Aham. Você está treinando, né? E Temos que fazer um curso. uma frase muito bacana que a gente ouve é
Jesu mulungu ndiwadidi tauizonse. Tauizonse mulungu wadidi. É que Deus é bom todo tempo Deus é bom. Que legal. Muito bom, muito bom. Bom, e aproveitando então toda essa experiência, né? E o senhor estando lá, antes de nós entrarmos aqui um pouco mais na parte teológica, podemos dizer, lá em Moçambique prevalece mais a doutrina de origem trinitariana e tem outras igrejas que pregam a unicidade? Como que é, pastor? Existem igrejas que pregam unicidade, no caso, Igreja Pentecostal Unida, com cerca de 500 e poucas igrejas já, muito diferentes do conceito de igrejas que nós temos aqui, porque algumas são palhotas de pau a pique, algumas outras, mas a Trindade, as igrejas de origem trinitariana são vastas, mas ainda assim, a grande preferência do povo africano é o animismo. Eu ouvi em 2004 uma enquete e eles perguntavam cristianismo ou religião dos antepassados? E uma senhora bem vestida, com chapéu, isso era uma sul-africana, e ela disse, eu sou cristã, eu estou voltando da igreja agora. Mas o repórter perguntou, mas se fosse necessário fazer uma escolha, cristianismo ou religião dos antepassados? Ela, com certeza, religião dos antepassados. Que é o animismo. Que é o animismo. Interessante. Seria uma religião mais voltada aos espíritos. Em muitas situações, eles consultam os espíritos dos antepassados para casar um filho. Eles fazem uma cerimônia de lobolo, que não é outra coisa a não ser pagar o dote e, ao mesmo tempo, consultar ou pedir a permissão dos antepassados. E tem algum Deus em específico essa religião? São politeístas? Olha, há várias variações e muitos até falam em nome de Deus, mas é meio que vago. Então, no final das contas, é satanismo disfarçado. Que desafio, né, mãe? Desafio forte, né? Porque você está vivendo num ambiente desse, você pregar um único Deus e parece que é cultural dentro, é muito profundo dentro do coração das pessoas, esse animismo, essa visão, né? Já tinha ouvido falar disso? Nunca tinha ouvido falar. O que eu fiquei pensando aqui é só o Espírito Santo mesmo para convencer eles desse erro, né? E mesmo assim o senhor citou que temos em torno de 500 pontos igrejas. Da igreja. Exatamente, em 5 províncias, que seriam os estados, vamos dizer assim. Temos a igreja em Maputo, onde está o missionário Wagner. Temos a igreja na província de Sofala, várias igrejas. Província de Manica, província da Zambésia, província de Tete, província de Niassa e província de Nampula. Que benção. Mas ainda há espaço para crescer. E antes não tinha nada, quando o senhor chegou? Quando cheguei, tinha questão de quase 100 igrejas. Ah, já tinha algumas igrejas. Sim, porque a origem da igreja lá aconteceu por conta da guerra. Como Moçambique, a parte norte, faz um Y, e o Malawi entra dentro desse Y. E muitos moçambicanos se refugiaram no Malawi, onde a igreja está há mais de 40 anos, quase 50, e conheceram a unicidade. E ficaram lá. Então, quando acabou a guerra, começaram a voltar para suas origens. E aí começou a surgir a necessidade de alguém que lhes ensinasse em língua nacional moçambicana. Verdade, que benção, que benção. Mas hoje o senhor está como o presidente nacional da obra? Olha, Deus promove surpresas na vida da gente, porque é uma responsabilidade muito grande, uma vez que
eles sempre vão preferir um presidente que tenha maior poderio econômico do que o missionário sustentado por uma igreja de menor posse, vamos dizer assim. Então, é um desafio grande. Desafio grande. No dia 1 de janeiro, quer dizer, 1º de janeiro seria a data da posse. Agora de 2026? É. Então o senhor nem começou o mandato? Nem comecei, ainda Olha. fui eleito agora. Na verdade, não eleito. Lá a Constituição diz que o superintendente ele é apontado pela Igreja Internacional. E quem assinou o meu apontamento foi o pastor Bernard. Entendi. Mas parabéns, pastor. Obrigado. Parabéns. Merecida honra, pastor. Vem o desafio. Desafio. Bom, então, o senhor chegou lá, deve ter ensinado muitas pessoas lá, né, e está ensinando. Então, assim, de uma maneira talvez simples, mas profunda também, e o senhor já vem de uma linha já mais raiz, né, da nossa igreja, há quanto tempo? Como o senhor poderia, então, definir a unicidade, essa doutrina que aqui nós estamos fazendo esse podcast, defendendo? Como que o senhor entende, ensina, como o teu coração fala sobre isso? Então, a definição da palavra unicidade, eu procurei ajuda, claro. Sim. No dicionário Oxford Languages. E ele diz que é qualidade ou estado de ser único, singularidade e como um fecho unicidade de Deus. Termina assim. Então aí esse mesmo dicionário fala do conceito da unicidade. Por exemplo, é singular e diferente de tudo mais o que não tem igual ou repetição. A aplicação do termo unicidade é muito usado, e eu falei de uma forma informal aqui, que a unicidade ela é aplicada até mesmo na homeopatia, na medicina. Né? Medicina, isso no nosso cotidiano, medicina unicista. O que é isso? É administrar ao homem um único medicamento físico. E olha que ligação, porque é um medicamento para a alma. Então, um único medicamento físico por compostos naturais em uma única dose que vai tratar várias patologias. Então, é uma coisa muito interessante isso. E aí, quando nós vamos para a Bíblia, tem a árvore da vida. E uma das definições da árvore da vida é que o fruto seria para alimento e a folha para medicamento. Agora, vamos para a aplicação prática da vida. Ótimo. Vamos usar uma goiabeira, por exemplo. O fruto da goiaba é riquíssimo em vitamina C. É apenas uma das coisas. É muito mesmo poderoso. Mas a folha da goiaba, ela é chá para diarreias e distúrbios gastrointestinais. Vamos para a mangueira. A manga, ela tem um altíssimo teor de glicose, ela tem muito açúcar. Mas se eu tomar, o teor e índice glicêmico, como chama, né? Mas se eu fizer um chá da folha da mangueira, ela baixa a glicemia. O fruto para alimento e a folha para medicamento. Interessante. Entendi. Há muitas outras aplicações Sim. que poderia usar. E trazendo então para a questão da fé, né? A nossa crença em Deus. Como o senhor poderia definir então nessa linha de unicidade? Né? A igreja que eu fui criado desde pequeno, né? Essa igreja, ela crê
que Jesus é o único Deus. E isso cria grandes conflitos e até, às vezes, discussões. Mas quando nós vamos para João, capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Há outras Bíblias de menores interpretações que diz o Verbo era um Deus, mas a Bíblia diz o Verbo era Deus. Então a unicidade é que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, se manifestou em carne, ele mesmo veio, não enviou alguém, não teve a necessidade de mandar um embaixador em nome dele. Ele diz, eu mesmo vou e vou resgatar. E aí, quando nós vamos falar sobre a responsabilidade de pastorear a igreja de Deus, a Bíblia é muito clara, ela diz assim, que nós devemos pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Mas Deus é espírito. Um espírito não tem carne nem ossos. Mas ele se manifestou. Sim, legal. Encarnou. É interessante, então nós podemos dizer, esse pilar da unicidade é que sempre existiu um único Deus, manifesto de formas diferentes ao homem. Exatamente. Né? Como o Pai na criação, no caso o Filho na redenção, o Espírito Santo na consolação. Exatamente. Né? E a gente observa isso nas Escrituras, né? Desde Deuteronômio, desde Gênesis, na verdade, até Apocalipse, a gente sempre vai ver Deus tratando como se fosse um, não vários, não diferente ou dividido, sempre um único ser, né? Tanto é que nos primeiros séculos, né, foi o monoteísmo, ele era a principal doutrina bíblica ali, né, porque era praticado na época, né, não tinha entrado essa divisão de pluralidade na divindade, né? Exato. Tanto é que a Bíblia diz que tudo foi feito por ele ou por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E na criação, o verbo usado era bara, quer dizer, criar do nada. Não existia nada, mas a partir dali foi criado. E daí o senhor usou aí o paralelo com a medicina, né? E até citou que outras áreas da ciência e tudo tem também esse termo. Então, ficando assim bem esclarecedor, é um termo que está apontando que há um único, no caso da medicina, um único remédio. Um único. E para nós, esse único remédio para a humanidade é Jesus Cristo. O único Deus, o verdadeiro Senhor, e não há outro, como outras doutrinas, entre elas a Trindade, o dualismo, vai apresentar que há um segundo, um terceiro Deus. Mas é o próprio Deus que se fez carne em Cristo Jesus, o homem, né? Exatamente. Graças a Deus. É interessante a gente olhar a maneira com que Jesus, sendo ele o próprio Deus, né, e ele sendo a verdade, a própria palavra, sempre quando ele trata das coisas de Deus, ele sendo Deus, ele não alterou a palavra. Ele nunca alterou. Mesmo quando o inimigo, Satanás, foi tentar Jesus, ele se defendeu com a própria palavra que já existia. Ele não alterou a palavra. Está escrito. Né? Mesmo ele poderia dizer, sai daqui, eu sou o próprio Deus, eu sou isso. Ele não alterou, ele permaneceu na palavra. E nós, na geração que nós estamos vendo e acompanhando pelo estudo da teologia, pelo avanço da ciência, nós às vezes queremos alterar, né, modificar aquilo que Deus, o próprio Jesus, não alterou. Uma coisa muito interessante que eu ouvi agora. Quando Satanás se apresentou para Jesus e tentar Jesus, numa das citações da palavra, ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas quem estava sendo tentado ali era Jesus, que estava na frente de Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não te esqueças, Satanás. Eu sou o Senhor. Porque em Tiago, lá no livro de Tiago diz, né, que Deus... ele não pode ser tentado, muito menos tentar alguém, né?
E ali no texto ele fala isso, né? Que não tentarás o Senhor teu Deus. Mas, opa, contradição? Não. É porque ali ele estava em forma humana. Forma humana. Ali ele estava sendo tentado em forma humana. E é interessante, porque assim, como ele não alterou a palavra, ele não altera, a gente observa que em Deuteronômio 6,4, o que que fala? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Né? A ciência, a teologia de agora, os homens vão estudando, vai tendo ali o hebraico, o grego, vão querendo distorcer pela palavra que foi usada, né? Não é Yahid, é Errad, então é uma unidade composta, mas o próprio Deus, Jesus Cristo, ele não alterou a palavra. Alterou. E nisso há um conflito, né? Imagino lá também no continente africano, como aqui nas terras brasileiras, esse conflito. Infelizmente, algumas religiões, quando ocorreu, né, a cisão na reforma protestante, mantiveram ainda essa doutrina que veio ali de origens católicas, né? Manteve. Uma pena que Lutero não teve todo o entendimento completo nisso. Mas graças a Deus, depois ali, o Senhor veio revelando em 1901, né? Começou a derramar do Espírito Santo em Topenca, né? Ali, Kansas, esse movimento. Azusa Street. Azusa Street, daí surgiu, então, alguém com esse entendimento em Cristo, no Espírito Santo, aonde renasceu de novo esse debate sobre o único Deus ao invés de 3 ou 2. Mas, para sustentarmos isso, missionário César Moraes, precisamos de pilares, né? Fundamentos, porque senão pode alguém achar que estamos inventando algo novo, né? Mas não. E esses fundamentos estão na palavra de Deus. Então, que pilares assim o senhor carrega consigo, ou ensina, que gosta aí de trazer a base dessa fé tão maravilhosa? Nós já mencionamos um deles, o primeiro pilar, que seria a unicidade na criação. A unicidade na criação, a unicidade na revelação e a unicidade na natureza também, né? Não sei se eu poderia desenvolver. Por favor. Agora. Por exemplo, quais seriam os principais pilares, vamos dizer assim? Então, os principais pilares da unicidade de Deus que afirmam que ele é único. E aqui eu quero trazer o hebraico que foi citado há pouco. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas há uma outra versão desta frase que diz assim: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouve, ó Israel, o nome nosso Deus. Não é o nome do nosso Deus, o nome nosso Deus é o único nome. Por isso, a grande mensagem que nós pregamos: Jesus é o nome. O nome. Então, ele é o único. Isso inclui a sua soberania na criação, a sua onisciência, a sua onipotência. Um versículo bíblico fundamental sobre a unicidade de Deus é Isaías 45:5, que diz: Eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim. Há uma outra escritura que diz: não há outra rocha que eu conheça. Mas nós mencionamos a onisciência de Deus. Se ele conhece todas as coisas, se ele sabe todas as coisas, e se ele não conhece outro Deus, é porque não deve existir mesmo. Sim, com certeza. Né? Então, por exemplo, o primeiro pilar mencionado, a unicidade na criação, Deus é o único Criador que criou tudo do nada, mostrando a sua soberania e poder.
Há um outro versículo, Isaías, que diz: e nenhum Deus comigo. Né? E nenhum Deus comigo. E alguém, às vezes, tenta apresentar Jesus como coexistente lá na criação. Mas se ele é coexistente em poder, em igualdade, e estava presente na criação, como é que Deus, que sabe tudo, afirmou que não havia nenhum outro Deus com ele? E Gálatas 4:4 diz que, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Como era esse filho? Nascido de mulher, nascido sob a lei. A encarnação. Sim. Isaías, por exemplo, 45:18 diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou para que fosse vazia, mas para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Que pilar importante. Fundamental. E pegando carona nessa fala do senhor, eu gosto muito de comparar Gênesis 1:1. Gênesis 1:1, que vai dizer que criou Deus o céu e a terra, não? Vamos ver aqui na boa. E o 2 vem aonde o senhor vai chegar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Só que quando eu vou para João, capítulo 1, eu gosto muito desse versículo aqui, ó, verso 10, falando de Cristo Jesus. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele ou por ele, mas o mundo não o conheceu. Que coisa tremenda. Maravilhoso, né? Ainda tem o texto de Isaías 44:24 que fala assim: assim diz o Senhor, seu Redentor, né? Quem que nos remiu, que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que fez todas as coisas, que sozinho espraiei a terra. Estendeu os céus. E por minha causa espraiei a terra. Fica muito claro, né? Um pilar como esse fica evidente, né? Sozinho. Aquele que o senhor citou também em Colossenses, né? Que vai nos dizer, pois nele foram criadas todas as coisas, 1:16, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Não há espaço ao outro. Tudo foi criado por ele e para ele. Esse primeiro pilar da unicidade na criação é fantástico. É, na verdade, inquestionável. 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 Eu vejo assim, particularmente, ele veio também vislumbrar a obra que ele fez sob a ótica humana. Por isso ele se fez homem também. Uhum. Ele veio pisar na terra que ele criou, né? Interessante. Homem de dores, sujeito às mesmas paixões, para que pudesse se compadecer experimentado no sofrimento. Homem de dores. E já vinha lá profetizado em Isaías que assim seria. Ou seja, irmão Caio, só com esse primeiro fundamento, podemos já encerrar a gravação. Já. E não há espaço para outro Deus. Não. Se a palavra de Deus diz que há um único Deus e não há outro... Você tem que ler de novo aquele versículo de Isaías. Deixa eu abrir aqui. Pode, pastor. Vamos ler de novo esse versículo. Muito forte. Sozinho. Deixa eu abrir aqui de novo aqui. Esse é um doce, né? Não, tem muitos outros, né? Estendi os céus e espraiei a terra. Tem uma tradução que diz um Deus que estende o seu próprio universo. Você já viu esse texto? Isaías 44:24. Assim diz o Senhor, seu Redentor, que o formou desde o ventre materno.
eu sou o Senhor que faz todas as coisas, que sozinho estendi os céus e por minha causa esprairei a terra. Olha que maravilhoso. Então, esse texto eu gosto de usar muito, porque lá em Gênesis, lá 1:26, lá quando fala façamos, as pessoas defendem que ali são pessoas distintas, né? Na criação. Só que daí estaria em contradição com esse texto. Porque um nem havia nascido ainda. Exatamente. Gálatas 4:4. Exato. E aqui Colossenses, tudo foi feito por ele, por Jesus e para ele. Tudo foi feito por ele, mas aqui o Senhor está dizendo que ele fez sozinho. Então, ou há uma contradição bíblica, ou nós estamos falando do mesmo Senhor, do mesmo Deus. Ainda tem um texto Exato. No Novo Testamento que fala que nele nós somos criados. Nele somos criados. Nele, Isso aí. dentro dele. É poderoso demais. Quando a gente entende o contexto desse pilar, a gente se maravilha. Mas enfim, o primeiro pilar já foi o nocaute, né? Uhum. Um nocaute, pastor. Vamos pro segundo? Então, a unicidade na revelação. Deus se revela e todo conhecimento sobre ele vem dessa revelação divina. Todo conhecimento sobre ele. Por exemplo, Isaías 45:5 diz: Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Deus além de mim. Como alguém pode afirmar coexistência de três, igual em poder, igual em coisa, e mesmo em período de tempo, se o tempo não conta para Deus da mesma forma que nós o contamos, mas o tempo aqui é contado para mostrar o tempo da encarnação, como já mais uma vez citando Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Como era esse filho? Nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas a revelação dele é que fora dele não há outro. E aí vem nas conversas informais com os discípulos também. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Que chamada de atenção. Filipe, eu estou aqui há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, há um versículo poderoso. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu e está no céu. A encarnação é apenas a revelação para que ele fosse visível de um ser invisível, para que pudesse se compadecer, experimentar as mesmas dores que nós, porque se Deus viesse na sua plena autoridade, no seu pleno poder, enfrentar a cruz, que dor ele sentiria? Nenhuma. Mas ele era homem de dores. Nem eu não sacrificar ele, se soubesse que era ele. Exatamente. Porque eles temiam, né? Então é coisa muito interessante. E... Pastor, mas pegando até um gancho nessa questão da revelação, me veio uma lembrança aqui, que até no episódio da filiação não foi citado, e agora eu lembro que tinha algo a mais para dizer, e agora me veio esse versículo. Olha que interessante, Isaías 9:6. Né? Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu. Ok, isso é presente. Ok? Um filho se nos deu. Aqui é... Opa, passado, não? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Passado. Agora, presente. O principado está sobre os seus ombros. Ok, então, como Isaías é um profeta, então já está
dizendo desse plano de Deus que já está concebido. Ok? Já está concebido. Ó, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, mas o principado está sobre seus ombros. Mas agora, essa revelação, ela será futura. E o seu nome será Uhum. futuro. Por isso o povo conhecerá o meu nome. Eles não conheciam o nome de Isso. Deus até o momento dessa revelação, que é o segundo pilar. É interessante falar, e entro nessa questão de revelação progressiva, né? Que muitos se usam assim, revelação progressiva, porque no Antigo Testamento se conhecia como Yahvé, né? O único Deus. Mas quando veio Jesus, veio a revelação progressiva, que é a segunda pessoa, e depois a terceira pessoa. Não é esse tipo de revelação progressiva que a Bíblia nos mostra. Ao contrário, é Deus se mostrando como ele é. Colossenses 1,15, eu estava até procurando aqui, a Bíblia fala que em Jesus Cristo, o próprio Jesus, é a imagem do Deus invisível, A o primogênito, expressa imagem. né, de toda a Em criação. Hebreus 1,3 Aham, também vai falar que ele é a expressa imagem de aham, Deus. Essa revelação progressiva da parte de Deus é ele se manifestando em carne, como Timóteo 3,16 também vai falar, né? Ele se mostrando para aham. nós como ele é. Não uma revelação de uma segunda pessoa da divindade, porque a Bíblia não fala a respeito disso. Pastor Anderson mencionou Isaías 9,6, e aqui tem uma coisa que eu quero compartilhar, gostaria de compartilhar. Falando do passado, o plano de Deus perfeito, né? E quando diz, e o seu nome será, aí vem, em muitas Bíblias diz, maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, Pai da eternidade, Deus forte. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas aquela Bíblia, edição especial dos 60 anos da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, aquela tradução em especial, ela diz maravilhoso conselheiro, as duas palavras. E algumas nossas traduções também estão também tem. assim, pastor. Exatamente. Exatamente. Então, maravilhoso conselheiro. Então, não deixa margem para dúvida. Eu não sei por que pessoas insistem. Eu já ouvi alguns dizerem, mas eu fui ensinado assim, já ensinei tanta gente, agora eu não posso voltar atrás, continua assim mesmo. Mas esse segundo pilar é tremendo. Esse de Isaías 9,6 eu gosto muito de usar a versão King James. Na versão King James aqui diz, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Coisa tremenda. E nessa revelação, olha João 17, ele vai dizer assim, né? Ele vai dizer a oração, aqui é a oração sacerdotal, né? Famosa de João 17. Então, Cristo como homem orando diz assim, ó, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Algumas traduções colocam assim, manifestei o teu nome aos homens, o nome que tu me deste. E ela concorda com João 17, também 26. Ele termina a oração. Eu lhes dei a conhecer o teu nome. E continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Né? Então, é um versículo falando já da proposta que Cristo, né, vai trazer sobre o Espírito Santo. Ó. Olha lá, verso 11 também da oração. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Olha, o que Filipenses, pegando esse gancho, Filipenses 2, 9 e 11, fala assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Toda língua, nos céus, na terra e debaixo das terras. Então esse nome foi revelado, o nome de Deus.
Terceiro pilar, então, pastor. A unicidade na natureza. Olha, interessante. Essa eu não Essa lembro de ter ouvido. eu quero ver o que vai sair daí, pastor. Vamos aí. Muitas vezes nos leva a pensar que é a natureza chamada Terra, né? Mas ele diz assim, Deus é único em sua natureza. E nenhum outro se compara a ele em atributos como onisciência, onipotência e eternidade. Interessante. A própria natureza dele. Alguém tentando explicar a eternidade e perguntou de que forma poderia explicar a eternidade. Então a pessoa disse, olha, vamos imaginar que a Terra fosse uma grande esfera de aço e um pássaro passasse uma vez por ano e roçasse a ponta da sua asa nessa esfera. Quando essa esfera começasse a se gastar, a eternidade estaria apenas começando. Não dá nem para imaginar isso. Não tem como, é uma coisa inconcebível, né? É uma utopia, não aconteceria isso. Então, Deus em sua própria natureza, em sua própria onisciência, e principalmente em sua própria eternidade. Não tem começo, não tem fim, ele simplesmente é Deus, né? Isaías 44:6 diz, assim diz o Senhor, o Rei de Israel e seu Redentor. Lá no tempo atrás, ele já sempre apontava para o dia da redenção. O seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaó. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há outro Deus. O terceiro pilar é o da própria natureza dele. Eu sou o primeiro, eu sou o último e além de mim não há outro Deus. Interessante, né? Porque, então, Isaías, como o senhor está colocando, ele está se intitulando como o primeiro e último, né? Primeiro e último, né? Do início ao fim e coloca não há outro. Então, se ele é o primeiro e último e que não há outro, e eu vejo isso em Jesus Cristo, ele também dizendo que ele é o alfa e o ômega. Então, ou há uma concorrência de dois deuses, que não é possível, se um é o primeiro, não tem como ter dois primeiros, né? Exato. E não tem como dois ser o último. Ou uma contradição bíblica, ou estamos falando do mesmo Deus. Apocalipse 1:8 para ler o Isso, texto. vai lá, né? lê lá. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Então, Jesus é intitulado como Todo-Poderoso. Exatamente. Lembra daquele texto que Jesus disse em final de Mateus, Caio? Quando ele está encerrando as instruções para o discípulo, o que ele disse? Está lembrado ou não? Antes de 28:19. Sou o primeiro e o último? Não lembro. É-me dado todo poder no céu e na terra. O que é isso? É onipotência. Eu tenho todo o poder. Então, colabora, não concorda? Colabora o que Sim. o pastor falou. Colabora com o pastor. Então, ele tem essa natureza de todo-poderoso, né? O próprio Cristo vem demonstrando isso. E né? é interessante que isso foi conquistado na cruz do Calvário, né? Por isso que ele falou, agora que é me dado todo o poder, agora vocês podem ir fazer discípulos. Porque agora eu venci.
Se Jesus Cristo não tivesse vencido na cruz, nós não poderíamos ir fazer discípulos. É muito interessante, porque agora ele deu essa autoridade também para nós. E daí, sobre a eternidade, o Senhor mesmo citou em João 1, né? Uhum. No princípio, Era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, verbo, a própria etimologia da palavra, é palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Não há como duvidar. Não. Muito bom. É muito... Bom, e nesse aspecto, nesses pilares, o que o senhor entende que vai bater de frente ou vai desconstruir os pilares que a Trindade está alicerçada aí, né? No primeiro pilar, a unicidade na criação, a doutrina da Trindade diz que haviam 3 coexistentes em todo o processo. Mas aquele que eles dizem que é a segunda pessoa só veio na plenitude dos tempos e precisou nascer de uma mulher. Já na sua humanidade não era divino na essência espiritual, a dupla natureza de Deus, humana e divina. Então, isso desconstrói o fato de um deles ter nascido no tempo certo, desconstrói o pilar da Trindade, da doutrina da Trindade. No segundo, na revelação, Deus se revela e todo o conhecimento sobre ele vem da divina revelação. Eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. E eles dizem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas o próprio Deus diz que não existe outro Deus além dele. Então, desconstrói também esse pilar. E nem tem a expressão Deus Filho na Bíblia. Não né? tem, não existe, mas a doutrina da Trindade prega dessa forma. E a respeito da onipotência na natureza, né? Na natureza de Deus, por exemplo, o próprio Jesus, ele disse, olha, ele se manifestou como o Deus lá da criação. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. João 8,58. A minha natureza é de antes de Abraão. Mas só a parte humana só nasceu na plenitude dos tempos, nascido de mulher, e precisava vir a lei ainda primeiro para ele poder nascer. Sim. E nessa questão que eu acho interessante, vocês vão colaborar comigo aqui, quando fala onipotência de Deus, que o senhor bem colocou aí, então quer dizer que tem todo o poder. Uhum. Tem todo me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, se o Deus do Antigo Testamento tem todo o poder, e Cristo se apresenta também como todo-poderoso, vimos Apocalipse 1,8, Mateus 28,18, então não tem como você ter 2 com todo o poder. Ou um tem todo, ou 50%. Sim. É aí que é a unicidade, né? Está reunido nele. Qual deles seria o vice? Qual deles seria o vice? Até porque a própria definição de todo-poderoso é dizer, eu tenho todo o poder, detenho todo o poder, e é eu quem dou autoridade a alguém. Né? Se uma outra pessoa chega aqui e fala que tem poder, esse poder que essa outra pessoa tem, ela foi dada por esse que é todo-poderoso. Então, o próprio Deus, no Velho Testamento, diz, eu sou todo-poderoso. Aí vem Jesus e fala que é o todo-poderoso, não tem como existir 2. Porque a própria definição da palavra não permite isso. O outorgado seria o outorgador. Exato. E eu creio que o senhor já falou para nós que estudante de hebraico, né? Estudei alguns anos estudei um pouco aqui na Universidade Federal do Paraná. Certo. Um tempo, esqueci tudo já, porque é uma língua muito difícil, mas é um curso que eu aconselho quem puder fazer. É um curso de extensão aqui. Extensão, interessante. Bom, mas mesmo assim, eu creio que pela sua própria experiência, já deve ter tido contato com judeus, né? Nessa cultura, ou até mesmo
nas suas leituras. O senhor concorda que, para o judeu, ele não concebe a ideia de existir mais de um Deus? Isso é uma coisa muito clara, né? Há uma coisa muito interessante que quando vai se transliterar a palavra Deus, um judeu, quando ele translitera e ele vai escrever em nosso alfabeto romano Deus, ele escreve Deus. Porque para eles, Deus, como é escrito D-E-U-S transliterado, seria uma divindade composta. Mas quando escreve D-us, é uma divindade absoluta no pensamento dele. Por isso, às vezes, tem um D com apóstrofo e os. Isso, exatamente. É uma unidade, uma divindade absoluta. O que eles não conseguem entender é que esse Deus que nasceu de mulher, nasceu sob a lei, era a encarnação dessa divindade absoluta que eles tanto creem. É interessante o pastor fazendo essa pergunta, de que o judeu, né, o judeu raiz, ele não consegue, no pensamento dele, por mais que ele se esforce, ele não consegue imaginar Deus dividido em três. É sempre um. Não consegue. Agora, vamos imaginar que Jesus Cristo era judeu, raiz, puro, e ele era o Todo-Poderoso. Agora, se realmente ele fosse a segunda pessoa da Trindade, e ele como judeu, ele não ia falar as pessoas na revelação progressiva, mas como ele não alterou a palavra, como eu falei, ele sendo Jesus, sendo Deus, judeu, ele podia, eu sou a segunda pessoa da Trindade, mas como não existe essa segunda pessoa da Trindade, e ele não alterou a palavra, ele permaneceu na palavra, ao Senhor teu Deus adorará. Isso. Ele mostra claramente que não tem como nem judeu, nem ninguém conceber a ideia de que existe um Deus dividido em três pessoas. Até porque, na minha visão, também não consigo entender como que um Deus, né, para ser Deus, ele tem que ser onisciente, onipresente e onipotente, vai ser dividido em três pessoas. Então, se eu estou dividido em três, né, vamos pegar aqui um exemplo de caneca, né, daí se o câmera poder me ajudar ali. 3 canecas aqui, vamos pegar ali, se fosse. Um exemplo. A minha tem água. 3 canecas. Elas podem se tornar uma só? Virar dessas 3 uma caneca? Não tem como. Né? Não tem como. Impossível. Né? Agora, se eu tiro aqui uma caneca, eles dizem que ainda continua sendo Deus. Mas ficou... porque os 3 têm que estar juntos para ser um só. Se eu tiro, esse aqui deixa de ser Deus? Não consigo entender. Eles fazem... E para colaborar, então, até com o que o senhor falou. Isso. E há uma coisa que me fez lembrar agora. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, como apóstolo Paulo, escritor de mais de metade do Novo Testamento. Como zeloso, o mais ferrenho perseguidor da igreja do início. E ele perseguia os que eram do caminho, o caminho do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo apresentou. E quando ele, a caminho de Damasco, ele caiu, veio aquela luz mais forte que o sol do meio-dia, e ele caiu por terra, e sem conseguir enxergar, ele fez a pergunta: quem és tu, Senhor? Porque na concepção dele, o único que poderia ter tamanha demonstração de poder era o Deus que ele defendia, o Deus Jeová que ele defendia, e queria impedir que esse Jesus que vinha apresentando um caminho estranho proliferasse, vamos dizer, na doutrina que os apóstolos estavam ensinando. E ele fez uma pergunta muito sincera: quem és tu, Senhor? E a resposta foi reveladora, esmagadoramente reveladora: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu creio que com isso ninguém poderia mais questionar. Paulo não ia chamar ele de Senhor se não estivesse servindo a Deus. Né? Adonai. Exatamente. E sobre essa questão aí que também o senhor colocou
que veio em Cristo, né? O que o judeu não entende, né? Que ele houve então essa manifestação dele como homem. Colossenses 2:9. Pois nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sobe espaço para outro, Caio? Não. Não tem espaço para outro. Plenitude é tudo. 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 E habitava Pleno. em quem? Em Jesus. Em Jesus. Não deixa margem para outro. Não deixa. Ou para outrem, como Outrem. fala. Não há outro. Ele vai dizer isso em Isaías, não há outro além de mim, né? Como nós já lemos aqui. Muito bom. Então, refrisando, pastor, aprendemos aí 3 pilares da unicidade, né? Um na criação, outro na revelação e outro na natureza divina, né? Natureza de Deus. E foi muito proveitoso, muito objetivo, né? E quero aqui agradecer, tá bom? A sua participação, seu tempo, né? Que está aqui no Brasil, correndo atrás, né? Da sua saúde, dos seus... né, dos exames que o senhor está fazendo e também vendo familiares, mas separou um tempinho para nós, tá bom? Essa grande oportunidade. Nossa, muito obrigado. Não é isso, irmão Caio? Sim. Foi, é e será uma honra sempre estar convosco. Foi um privilégio, pastor, ter estado com o senhor aqui, ter compartilhado das experiências. Foi muito bom, foi muito bom. Não, é maravilhoso estar aqui recebendo o pastor que veio lá da África lá e tá participando aqui junto conosco aqui. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Fica então nosso agradecimento. E você que está aí assistiu até agora, não esqueça de assinar o canal, não esqueça de dar um like, mas principalmente compartilhar. Coloque no seu status, publica este link desse podcast, desse episódio, na qual nós falamos aqui com o missionário César Moraes a respeito dos pilares da unicidade. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa.